programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, o meu corpo não me limita porque minha consciência Olá. é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você, até quando Deus quiser. Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live do Voo com Beto. Prazer estar falando com todos. Quero saber de vocês aí se vocês estão me ouvindo bem ou se eu preciso colocar o fone. Hoje vou bater um papo com a Sabrina Spinelli. Ela é de São Paulo. Pergunta para você ouvir, é melhor. Mandar aqui um alô para Pédia Kinder, Sister Maria, Davi. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Se vocês puderem falar de que cidade que vocês são, eu vou ficar feliz em saber. Vou colocar o fone aqui, acho que vai ficar mais fácil. Estão me ouvindo bem? Ops, vamos lá. De que cidade que você é, Cícera? Conte pra mim. Vamos lá, colocar o fone fica mais fácil.
Pronto. Estão me ouvindo bem? A Cícera é de Embu das Artes. Poxa, que bacana, Cícera. Um abraço aí para todos de Embu das Artes. Além de você, tenho vários amigos aí. Embu das Artes. Conselheira Municipal da Onda. Bacana. Um abraço a todos aí de Embu das Artes. Mandar um abraço para Rose Cheche, daí de Embu. A Sabrina Spinelli já está chegando aqui, ó. Hoje nós vamos falar aí de inclusão. Um tema muito importante, não apenas para o estado de São Paulo, mas para o Brasil que nós queremos, né? Acho que um tema muito bacana. A Sabrina disse que já chegou. Oi, Sabrina, só enviar o convite aqui. Ou eu envio para você, só um minutinho. Vamos lá. Tô te chamando. Sabrina vai contar a história dela. Mandar um abraço aqui especial para o perfil da Autista e Mulher. Muito bacana. Obrigado, viu, pela presença. Se vocês puderem escrever nos comentários de que cidade que vocês são, como a Cecília disse aí que é de Embu das Artes, né? Fiquem à vontade. Pastora Beth, sem censura. Ô, Beth, tudo bem? Que alegria ver você aqui. Precisamos marcar a live para falar só do Sem Censura aqui. Foi tão rápido, né? Fizemos 1 hora de live aí, não deu tempo nem para falar do Sem Censura. Adilson, Davi, Caio, abraço para vocês. Não, de novo então. Sabrina, estou te encaminhando de novo aí, Sabrina. Autista e Mulher é de São Paulo, capital. Obrigado, viu, pela presença. Sejam bem-vindos aí. Tenho um carinho muito especial por São Paulo. Primeiro porque eu sou santista, que é, né, uma continuação aí de São Paulo com praia. É o quintal dos paulistas. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo aí, Sabrina? Já encaminhei, viu? Pode dar uma olhadinha, Dulce? E o meu pai também está morando em São Paulo, então estou sempre por aí. São Paulo, mandar um abraço pro pessoal ali de Pirituba, os amigos aí do Morumbi, pessoal da Penha que está sempre acompanhando. Ah, Rosa. Oi, Rosinha, abraço para Rosa de Santos. Tem aqui a Josi Cris, que é da cidade de Ademar, Zona Sul de São Paulo. Opa, que legal. Ô, Dulce, a Sabrina está comentando que não veio ainda o pedido para participar. O Adilson, Davi, Caio, boa noite, sou de São Caetano do Sul. Opa, outra cidade que eu gosto muito. Um abraço para Ana, lá de São Caetano, Rodrigo. Pessoal que vai estar com a gente aí num projeto muito bacana agora para 2022. Pensando, né, a São Paulo que nós queremos, pensando o Brasil que queremos. Então, a cidade de São Caetano do Sul vai ser contemplada com esse projeto. Em Embu das Artes. Nos comentários, 3 pontinhos. Você alguma coisa? Não.
A Dulce está aqui na assessoria. Agora apareceu aqui alguma coisa. Vamos ver lá. Ela falou que ia pedir. Acho que agora vai, viu, Sabrina? Não tá acompanhando lá. Agora foi. A internet deve estar com o sinal um pouquinho baixo. Oi, Sabrina, tá me vendo? Tá me ouvindo? Maurício Igor de Castro está seguindo a gente também. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. Vanessa. A Rosa está falando que está travando, né, Rosa? Deve ser o sinal, Rosa. De vez em quando acontece, mas fica firme aí. A nossa convidada Sabrina, acho que caiu, viu, Dulce? Vou tentar novamente, Sabrina. Quando o papo é... Agora foi. tanto... Agora acontece. foi. Ó, tudo bem, Sabrina? Tudo, e você? Muito Tudo jóia, boa bem-vindo, noite. muita gente aí conhecida. Tá me Muita ouvindo gente bem? conhecida. Tô. Você tá me ouvindo? Tô. Agora eu tô melhor, tô ouvindo melhor. Direito com inclusão. Boa noite, estão nos acompanhando aqui, Sabrina. Ó. Ricardo Bogatti, lá de Santos, Ricardinho. Então, tem várias cidades nos acompanhando, viu, Sabrina? É. Muita gente conhecida, eu tô vendo, viu? Obrigado pela participação. E, Sabrina, vamos começar você contando um pouquinho, para quem não te conhece, quem é a Sabrina? Faz um pouquinho pra gente do seu trabalho, da sua pessoa. Eu acho melhor você começar se apresentando, aí eu entro, porque tem muita gente que tá vindo aqui também pela primeira vez. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Se apresenta, por favor, Beto, primeiro. Então tá jóia, então vou me Deixa eu apresentar. trocar público. Tá jóia. Meu nome é Roberto Novaes Reis, sou mais conhecido por Beto Novaes, ou por Beto Reis, ou por só Beto. Eu gosto de tanto para mim faz o nome. E como as minhas arrobas são todas vou com Beto, então o pessoal acaba chamando mais de Beto. Em 2010, eu fundei a Associação Brasil que Queremos, sou um dos fundadores da ABQ, que é a Associação Brasil que Queremos, que é um projeto, como o nome já diz, para todo o Brasil, que a gente quer pensar o Brasil e procurar pessoas como você, Sabrina, que fazem a diferença. Né? Por isso que eu cheguei até o seu nome. Mulheres que se preocupam com a vida das outras pessoas, uma mulher que tem projetos sociais. Então, o Brasil que queremos é isso, é a reunião de várias pessoas que pensam no Brasil, que querem um Brasil diferente, que têm coragem para encarar, porque a gente acordar todo dia, primeiro que é uma dádiva de Deus, mas a gente ter a disposição para acordar e lutar, que é uma luta diária, não é para acho que não é para todos. Sabendo que muita gente tem muita limitação e pessoas como você e como outras que eu entrevisto aqui no Voo com Beto têm esse cuidado e esse carinho, eu não estou falando muito de mim. Eu quero ouvir você. Mas, no geral, assim, eu posso falar da Associação Brasil que Queremos e eu, como repórter, eu quero conhecer pessoas como você e conhecer pessoas que têm projeto. Porque é você e essas pessoas que fazem o Brasil que nós queremos, a São Paulo que queremos, e que, infelizmente, às vezes no cenário político e eleitoral,
acabam não tendo tanto voto como outros. Eu citei até numa outra live, e veja bem, eu não tenho nada contra a pessoa, não a conheço pessoalmente, mas você vê que, por exemplo, a Kátia Sastre, que hoje é deputada federal pelo PL, ela ficou conhecida nacionalmente porque passou na televisão que ela reagiu a um assalto, baleou um bandido, que ele era bandido, ok? E ficou conhecida, e o PL que lançou o Tiririca, lançou ela, e hoje ela é deputada federal. Aí a minha questão eu acho que a Sabrina faz um trabalho importante, tão importante, quanto faz um policial que está na ativa, ou um aposentado. Mas por que não ter a Sabrina Spinelli como uma deputada estadual, uma deputada federal, uma vereadora, presidente do Brasil, governadora do estado? E por que nós damos uma importância para uma policial que levou a vida da pessoa à morte? Veja bem, não estou julgando, estou falando... Por que o Tiririca ser deputado federal? Por que não a Sabrina? Por que não o Beto? Por que não o Ricardinho, que está nos assistindo? Por que não a Cecília, de Embu das Artes? É essa a questão do Brasil que queremos. Entendi. Muito bem. Muito bem. Bom trabalho. Educação social sempre, né? Bom, eu sou Sabrina Spinelli. Eu sou uma mãe, primeiramente. Ai, que linda, a Josi. Obrigada, Josi. Eu sou uma mãe cuidadora. Eu tenho o Rafa aqui, ó, atrás de mim, sempre do meu ladinho. O Rafa é um moço já de 22 anos. Ele é autista severo, tem uma doença rara, deficiência intelectual, enfim, paralisia cerebral, ele tem deficiências múltiplas. E eu virei ativista uma vez que no primeiro ano da faculdade eu fiz um projeto chamado Centro de Reabilitação e Habilitação da Inclusão Esportiva, Educacional e Social, pelas dificuldades que eu encontrei de adequar o sistema para ele. E eu via que o Brasil ele fazia isso em 2005, viu, gente? Obrigada pelo carinho, Thaís. Eu fiz esse projeto para atender o meu filho, pessoas como o meu filho, porque o Brasil ele segrega até mesmo nas políticas públicas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu percorri muitas ONGs para conseguir apoio de tratamento e escola, porque política pública não tinha e ainda não tem hoje adequada. E dentro das instituições, os direcionamentos do estatuto eram fixos em uma deficiência só. E o Rafa é múltipla deficiência, então ora ele era segregado, negado por causa da deficiência intelectual, ora era porque ele tinha a dependência da fralda, ora era por causa do comportamento autista, cada hora era uma coisa, quer dizer, não tinha lugar para pôr meu filho, não tinha assistência para o meu filho. Então eu criei um projeto dentro do modelo biopsicossocial, porque na época estavam se falando muito desse modelo biopsicossocial, porque ele foi implementado dentro do conceito da convenção em 2001, pela questão da CIF, sendo aprovada lá na OMS. E eu estava estudando isso. 2001, então 20 anos atrás. Sim, e até hoje o Brasil não tem esse modelo. Quer dizer, eu ia te fazer essa pergunta. E o que avançou nesses 20 anos? Então, para você ter uma ideia, quando eu fui e apresentei o projeto para a minha faculdade, a Unip, eu apresentei, na verdade, como iniciação científica e falei, alguém vai ler. E aí leram e foi aprovado em menos de uma semana o projeto dentro da Unip, mas depois de 2 semanas em outras 4 faculdades. Nenhuma queria se unir. E como ele era feito dentro de parques públicos, ações dentro de parques públicos, entraria em licitação e não daria para atender a demanda, porque ele é muito grande. Ele é completo. Esses são os meus filhos passando, tá? Relaxa. E ele é completo.
Então, não dava. Eu falei, não, agora eu preciso estudar políticas públicas para ver. Eu não tinha nem nem a LBI, nem a lei Berenice Piana, gente, não tinha nada. Caramba. Não tinha absolutamente nada. E eu tinha um mega projeto na mão, aprovado por faculdades, mas nenhuma queria se juntar à outra. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, então vai ter que virar uma política pública. E até hoje eu tenho dificuldade de fazer, porque ele é extremamente biopsicossocial, ele é extremamente no modelo biopsicossocial, visão biopsicossocial da deficiência de política pública, para a humanização de processos. E é uma política que não tem como você fazer sem um órgão gestor de intersetorialidade. Porque não tem. Uma secretaria não conversa com a outra. Você procura fazer os processos dentro do modelo biopsicossocial da deficiência. O que é isso? É uma política autossustentável para um desenho universal constituído dentro de uma organização social para atender a todos, independente da deficiência, independente do CID que ela carrega, né? Porque não precisa de CID, e sim de uma avaliação. E isso faz com que tenha um olhar individual para as adaptações razoáveis. E ele é intersetorial. Então, o modelo tem que ser multiprofissional, intersetorial, transversal, transdisciplinar. Quer dizer, ele atinge uma amplitude muito grande, mais ou menos como a política do SUS, que é descentralizado, só que ao mesmo tempo a gente não tem um órgão gestor para essa intersetorialidade. Então, por isso que as políticas que elas são feitas no modelo biopsicossocial, como a LBI, a Berenice Piana, a lei da Berenice Piana, elas não funcionam no sistema. Porque nós não temos um órgão gestor de intersetorialidade. Então, por exemplo, a educação, né, HT, né, acompanhante terapêutico, porque é da saúde. Quem que vai contratar? Que profissional é esse? Eles não têm ideia, porque eles não são da saúde. E não vão ter, né, essa visão, porque precisa ser uma equipe multiprofissional e intersetorial de vários setores para entender uma política desse tamanho, né? E até hoje eu tenho dificuldade das pessoas entenderem o que é um centro de referência, primeira coisa, porque elas acham que centro de referência brota do chão, né? E a gente tem política pública para isso, né? A gente tem dentro do SUS um contexto de alta complexidade, né? E um trâmite para isso ser acontecido. E tem a política dos raros também, que fala das questões dos raros como centro de referência. E assim, a gente procura otimizar o sistema. Hoje, o sistema de inclusão está sobrecarregado em suportes pessoais, porque não funciona para a inclusão, nada. O sistema não prioriza o atendimento precoce, não tem embasamento científico, os tratamentos e nem a educação. É tudo baseado em coisas superficiais, porque a visão do sistema sobre a inclusão do Brasil, ela está na ideologia da inclusão total. Igualdade, mas peca na equidade. Então, não dá para você igualitar ou padronizar a deficiência, né? E o modelo de administrativo, ele está no modelo médico, quer dizer, nada em consonância, né? E a política, as leis estão nas leis biopsicossociais, quer dizer, tá uma bagunça. Entendi. E essa bagunça tanto no município, como acho que a gente pode falar do próprio estado, né? Não só o estado de São Paulo. Todas as esferas. Todas as esferas, Todas as né? esferas. E a gente tem leis, por exemplo, os municípios são responsáveis, por exemplo, pela aplicação da rede do RAPS, a rede de apoio psicossocial, que para o autista que é uma deficiência, então ele tem que ser tratado como deficiente. Então, o que é isso em políticas públicas? Diagnóstico precoce, tratamento precoce e continuado e acompanhamento ao longo da vida. Isso é a política Viver Sem Limites, gente. Um deficiente, ele tem direito a isso.
E dentro da rede do RAPS, do apoio psicossocial, os municípios teriam que ter o tratamento para o autista nesta linha, né? A partir do momento que entrou a Lei Berenice Piana, mudou as leis de atendimento para o autista, para questões de deficiência e não de transtornos mentais comum. No caso, os municípios teriam a obrigação de equipar as UBSs em equipes multidisciplinares, equipar pediatras para, inclusive, diagnóstico precoce até 1 ano e 8 meses, e também as metodologias embasadas na ciência, que funcionam para o autista, como metodologia ABA, né, análise comportamental aplicado, método TIT e o PECS, né? Hoje ainda a gente tem a integração sensorial nesse meio de embasamento científico, porque recentemente entrou uma meta-análise provando a eficácia de integração sensorial para autista. Então teria que ter tudo isso dentro do município. Não tem. Aí o que eles fazem? Eles jogam para o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. E esse CAPS, ele é a última esfera da rede. É um gerenciamento de crise. É para evitar CAPS, o CAPS ele não atende. O CAPS ele não atende só o autista. O CAPS atende de uma forma geral, de transtorno global, mental comum. Isso, ele atende como transtorno mental comum o autista. Por quê? Porque, na verdade, ele não é tratamento precoce e continuado. Ele é a parte da rede de apoio que fala que é um gerenciamento de crise para o autista. E eles fazem isso por quê? Porque o CAPS tem fomento federal e o município não quer gastar. E assim vai no Estado. O Estado não fechou os braços quando começou a questão da lei da Berenice Piana. Por quê? Porque ele saiu uma lei federal, então ele tem que dar fomento, fica esperando. Entende? Quer dizer, e aí, o Estado, só para o pessoal que nunca ouviu falar entender, assim, bem simplório, o governo federal encaminha a verba para o governo do Estado e o governo do Estado tem a obrigatoriedade de aplicar para os municípios também. Sim. E aí, essa política fica um empurrando para o outro e ninguém faz nada. E não tem só o autismo, tem paralisia cerebral, tem as outras deficiências e tem as deficiências múltiplas, gente. Não tem lugar para as pessoas com deficiências múltiplas. Então, quem está fora do sistema de atendimento hoje em dia, dentro de estruturas que nós temos, disponíveis gratuitas. O sistema SUS está fora, você não consegue nada pelo sistema SUS. Raros, o que a gente tem nos raros hoje? Nós temos as faculdades, as universidades. As universidades, elas pegam dinheiro da pesquisa, aplicam em pesquisa e faz tratamento e acompanhamento ao longo da vida para os raros. Só que elas não podem ainda virar centro de referência, porque elas precisam do quê? Elas precisam da genética, né? Porque, como é alta complexidade, você precisa ter tudo relacionado àquela demanda. E ou seja, elas não fazem esse tem. trabalho, Sabrina, então essas universidades também não fazem esse trabalho porque elas são boazinhas e porque elas são bacanas. Elas também estão recebendo um subsídio para isso. Sim, de pesquisa científica. Então, olha só, eles gastam, olha como se tivesse uma verba direcionada para isso, elas não precisariam gastar em pesquisa científica, dinheiro da pesquisa científica, por exemplo, para fazer exame de genética. Né? E aí nós conseguimos, né? Essa luta vem de muito tempo, acho que foi uma união de tudo, de faculdades, de plenárias, participação de mães, vem de tudo, né? A gente levanta a questão e hoje foi aprovado dentro do CNES do SUS o Exoma, né? O ano passado, se não me engano, no começo do ano passado, foi aprovado o Exoma, que é um exame genético sequencial bem complexo para essas pessoas com autistas severos, deficiência intelectual severas e os raros, né? Então já temos isso dentro do SUS. Então vai caminhando com muita luta, né? As coisas.
E o que eu sinto muita falta é desse conhecimento de gestão pública sobre os gestores. Os gestores não conhecem políticas públicas, gente. É difícil conversar com eles. Né? É muito difícil eles entenderem. Eles acham que é só vivência da mãe. Não, gente. Eu sou mãe, sou fisioterapeuta, sou profissional, estudo gestão pública e tenho conhecimento técnico. E é muito difícil eu falar com eles e eles entenderem o que eu estou falando. Muitas vezes é complicado. Eu entendo quando você fala da gestão pública, porque eu estou cursando gestão pública. Então, é complicado de falar gestão pública com quem é gestor público, porque às vezes o gestor público não entende de gestão pública. Às vezes de políticas públicas, assim, né? Políticas públicas de modo geral. Você tem até, por exemplo, aí, vereador, às vezes o prefeito da cidade. É um cara que às vezes tem uma formação, em alguns casos também não. Eu acho que isso também não é demérito de ninguém. Mas a vivência, eu acho que é uma frase que a gente ouvia assim dos pais e dos avós. O que forma é a vida. Quer dizer, o nosso dia a dia, como eu falei lá no início, a nossa luta, desde acordou, a gente já está pronto para uma luta do dia a dia. Eu acho que é uma você faca como de mãe, dois você gumes. consegue sentir. Você como mãe, você consegue sentir na tua casa. Sim. Às vezes o professor não tem a noção, né, do que você vive no dia a dia, nas 24 horas do seu dia. O que acontece? A vivência é importante, mas a parte técnica também é para você fazer políticas públicas. E quando você fala de políticas públicas de inclusão, a gente tem que ter noção de políticas públicas, do que o sistema tem, para adequar no que ele precisa ter. E aí a gente tem que ter noção de SUS, que é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e precisa ter conhecimento de educação. Sem essas três áreas trabalhando juntas, dificilmente vai sair uma inclusão. Um sistema que realmente funcione para o desenvolvimento humano. Que lembra lá, vamos lá. Toda política pública de humanização, ele fala de desenvolvimento humano. E o que é isso? A PNUD Brasil, ela fala o seguinte: o que é a PNUD Brasil? É a Organização Internacional da ONU, né? E aí o que acontece? Eles trabalham, o Brasil ficou com a PNUD Brasil relacionando que desenvolvimento humano quando se a pessoa tem saúde, educação e renda, ela é produtiva na sociedade. E se ela tem essa educação voltada para aquilo que lhe faz bem, ela não precisa ser só produtiva na sociedade. Então ela tem o desenvolvimento humano completo. E é isso que as políticas de desenvolvimento humano pregam. Ela é um modelo biopsicossocial. Por que aconteceu isso? Esse modelo biopsicossocial, ele não veio para a pessoa deficiência, não foi feito para a pessoa com deficiência. O modelo biopsicossocial, a visão de políticas públicas biopsicossociais, ela veio para a humanização de processos. Num segundo momento, no primeiro momento, ele veio para inserir, depois da guerra, dentro dos Estados Unidos, estiveram muito afetados, a população foi muito afetada, pessoas amputadas, muito impacto psicossocial sobre a guerra dentro dos Estados Unidos. Então, o que ele fez? Falou, não, a gente está caindo o IDH, né? Está caindo nossa produtividade, o país está em decréscimo, nós vamos ter que fazer alguma política pública para ajudar essas pessoas a retornarem à sociedade e fazer com que o país continue produtivo. E aí veio a ideia de juntar a saúde da reabilitação dentro desse processo junto com o apoio psicossocial. Então, ele precisava entender o processo do impacto da guerra no emocional, no físico, né, e no social. Por isso, biopsicossocial. Né? E isso depois deu muito certo, os Estados Unidos se recuperou e fez com que as políticas públicas
todas no sentido de progresso, de desenvolvimento do país, fosse baseada em políticas biopsicossociais. A deficiência, ela só tem essa visão, por quê? Porque veio também dentro desses processos a questão da humanização do paliativos, né? Das pessoas com câncer, depois usaram esse conceito e deu muito certo. Aí entrou a reabilitação dentro do hospital, entrou a educação dentro do hospital. Olha que legal, né? Como a saúde se antecipou nessa visão biopsicossocial. Sabrina, Entende? a ecoterapia colabora nesse processo também? Sim. A ecoterapia é assim, nós temos duas vertentes da ecoterapia, a educacional e a de reabilitativo. São duas coisas diferentes. Mas, tanto uma contra a outra, precisa ter um profissional da saúde, gente. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Principalmente se for pessoas com deficiência, porque precisa ter uma avaliação técnica, né? Se a criança realmente tem condições de estar em cima de um cavalo. O movimento do cavalo, ele ajuda muitas coisas, mas ele também pode piorar muitas coisas dependendo da condição da criança, né? Ou da pessoa adulta que estiver. Não é qualquer criança e não é qualquer animal, qualquer cavalo que está preparado para esse processo, né? Sim. Nas partes lúdicas da educação, ela trabalha mais a sociabilização, né? A questão social, a questão comportamental, né? Agora, da questão de reabilitação, ela trabalha o cinturão pélvico, né? A questão da coluna, para hipotonia, controle de tronco, o movimento do cavalo também ajuda a questão de bexiga neurogênica. Tem várias coisas que a ecoterapia pode ser trabalhada na reabilitação. Mas tem essa questão que precisa ter uma avaliação técnica. Entendi. Isso é importante a gente falar, porque eu acredito que muitas pessoas têm dúvida. E, assim, quem convive, como o teu caso, convive com isso em casa, é diferente com quem só escuta falar. Eu até ia te perguntar isso nesse convívio, até dentro de uma escola, no ambiente escolar, até como é que funciona o convívio com outros pais? Ou ainda existe um pré-julgamento ou preconceito? As escolas municipais, estaduais e posso falar até as privadas, você acha que elas estão preparadas para atender as crianças? Eles conseguem entender que o autista, no caso, existem vários níveis do autismo, né? O que acontece? O autista, ele é classificado como níveis de suporte, não como leve, moderado a severo. Por quê? Isso tem um motivo. Você não vai embora, ele tá arrumando ele acha que ele vai embora pra avó dele. Você não vai embora. Pegou a mala, pegou a máscara. Mas tá dando exemplo, tá usando a máscara. Aqui é tudo treino. Como eu te falei, tudo treino. Tem até presidente que acha que não adianta usar máscara. Pra você ver como ele tá mais consciente do que muito presidente por aí. Muito. Então, assim, a pergunta foi se tem essas... Esse pré-julgamento ou até a falta de esclarecimento dos tem pais. Tem muito. A minha pergunta é se você sente isso como mãe. Se você percebe no ambiente escolar... Eu vou além disso. Municipais, estaduais e até as privadas, se elas estão preparadas para isso. Eu vou além disso. Eu montei eu fiz um primeiro mutirão processual de pleiteio de vagas de escolas especializadas e de suportes inclusivos para pessoas que estavam nas escolas públicas para TEA, tá? Por que TEA só? Não é que eu sou só do TEA, não. É porque a gente tem uma ação civil pública em São Paulo que garante o tratamento e a escola, a educação, tudo, a nível de sentença, gente. Então, imagine uma lei que é obrigada a ser cumprida, senão você paga uma multa horrenda. Deveria ser todas as leis assim, mas não são. Então, a gente usa a sentença, né?
E aí eu fiz esse pleiteio, esse processo, esse mutirão com 500 famílias. Então eu conheço todas as barreiras daqui de São Paulo e alguns lugares também, em outros lugares, porque eu acabo orientando gente de todo o Brasil. Isso que eu ia te perguntar depois também. As barreiras eu tô que vendo muita o Estado... gente de vários lugares aqui participando. Tem gente do Rio Grande do Sul aqui. Até peço desculpas para as pessoas, não dá para falar de todos, senão eu acabo te interrompendo o teu raciocínio, a tua fala. Mas eu estou vendo pessoas escrevendo aqui de vários estados. E muito bacana isso, né? E assim, a gente tem uma ação civil pública aqui em São Paulo, então eu acabei usando. E as barreiras vêm tanto do Estado, do município, tanto da parte do governo, quanto da parte profissional, quanto social. As barreiras são inúmeras. A pior delas é o sistema, gente. A pior delas é o sistema. Eles brecam, e eu vou falar bem claro, não tem outra coisa para fazer, para falar. Eles pensam em custos, em menos trabalho. Ponto. Eles acham, eu acho que assim, os gestores públicos, eles têm uma visão errada de políticas públicas para deficiência, porque eles têm uma visão capacitista. O que é isso? Primeira coisa do ponto da educação. Eles não priorizam a educação dentro da inclusão. Eles priorizam a sociabilização. E falam que eles aprendem pela paridade. Primeiro, não são todos. Segundo, o conteúdo regular é obrigatório dar, mas eles negam adaptação razoável. Eles negam plano individual do aluno que está na lei, eles negam qualquer... Não, gente, aqui em São Paulo está até proibido de falar adaptação razoável. Eles falam, não, vamos flexibilizar o conteúdo. Não, é adaptação razoável, e negar adaptação razoável é crime, tá? É ato discriminatório e, inclusive, grave. Então, assim... porque eles não investem no como as leis falam, sobre a prioridade de aquela pessoa com deficiência esteja com a oportunidade de se ter o desenvolvimento das suas plenas capacidades. Então, eles negam essas questões porque é mais fácil para o sistema, é menos gasto, só que, entre aspas, porque como a gente tem leis biopsicossociais, e nós temos direitos, as pessoas começam a judicializar e a ganhar. Então, o Estado aqui de São Paulo, com a ação civil pública, gasta 3 bilhões. Não poderia fazer uma política pública bacana com 3 milhões para atender, se não todos, uma grande parte? Sim. E agora ele paga no particular algo 3 vezes mais caro com dinheiro do próprio Estado, porque vem da Fazenda. Então, eu falo que a visão dos gestores em falar que é custos da pessoa com deficiência é uma burrice. É uma burrice, pelo contrário, você otimiza o sistema, né? A pessoa você que fala isso minimiza tá muito mal custos. informada. Você minimiza custos, inclusive. O meu projeto, que é autossustentável, ele não gasta hoje o que eles gastam com a questão dos estagiários, que não tem função nenhuma que garanta o aprendizado e as coisas que estão nas leis, porque eles não são obrigados a seguir com a linha de aprendizagem, e sim acompanhante ali naquela questão. Ele gasta muito mais do que se ele desse para o meu projeto, eu faria otimizar 3 vezes mais os suportes, inclusive para a esfera estadual e municipal. Então, assim, falta conhecimento técnico, falta conhecimento de gestão, falta conhecimento de um todo para poder fazer política pública de inclusão. Oi, filho. O que foi? Tá. Não tem. Peraí, gente. Fique à vontade. Ô, Sabrina, e assim, dentro do teu conhecimento, eu estou falando de São Paulo, do Estado, você conhece outros trabalhos parecidos com o seu no Estado de São Paulo, em outros municípios? Digamos assim, nas 645 cidades do Estado de São Paulo, você conhece outras pessoas com o teu perfil e que lutam com o mesmo
que tenta, Eu talvez a ensino. ONG? Eu ensino ONGs, eu faço parte da ONDA, sou conselheira estadual da ONDA, né? Que é uma organização neurodiversa sobre direitos dos autistas. E a gente se organizou entre intermunicipal e estadual para atingir um nível federal. E eu já fazia esse trabalho intermunicipal e acabei fazendo também com outros estados de orientação, uma educação social, sobre os direitos, de como conseguir seus direitos. Direito, eu falo brincando, porque eu tenho um projeto de lei no Senado, né? Eu sou idealizadora do PL 3803 de 2019, que implementa o modelo biopsicossocial na deficiência e também para transtornos mentais, porque o que acontece? O que eu quero que as pessoas entendam? A deficiência, ela não vem taxativa como o CID, né? Ah, tem isso, pronto, acabou. Na maioria das vezes, ela tem 3, 4 CIDs, gente. Ela tem 3, 4 deficiências ou vem com transtornos mentais. E aí eu falo para você, por que entra os transtornos mentais no balaio também sobre as questões da deficiência? Um autista com TOD, um transtorno opositor desafiador, a pessoa que está lidando com essa outra pessoa nessas condições, ele vai ter que entender o TOD, o transtorno opositor desafiador, né? E entender o autismo, porque os dois têm direcionamentos de trato próprio. E aí ela vai ter que juntar isso na consideração do autista. Olha que complexo. Entendeu? E aí, por exemplo, tem meu filho. Aí tem meu filho. O meu filho, ele tem uma síndrome rara, que tem uma imunodeficiência, tem uma questão de artrocalásia, tem paralisia cerebral, tem deficiência intelectual, o autismo e o transtorno de ansiedade, além do hiperativismo. Então, são condições que, se não tiver a equipe de reabilitação, né, que está acostumada, especializada, não adianta ter só uma equipe de reabilitação comum. Tem que ter uma equipe de reabilitação especializada em neurofuncional, né? E também uma equipe junto com acompanhamento de psicoterapia, né? Um psicoterapeuta que entenda também de transtornos mentais, não só de neurofuncional, entende? Para poder ajudar a educação a fazer as adaptações razoáveis, o plano individual do aluno, né? Como que eu posso otimizar o sistema de aprendizado? Porque é o seguinte, essas pessoas, nas condições múltiplas, elas têm mapas mentais e condições físicas, condições sociais também, únicas, que o sistema não vai abranger num sistema geral. Elas precisam ter olhar individual. E esse olhar individual precisa ser técnico, com embasamento científico, precisa ter metodologias adequadas, e eles têm mapas mentais próprios, né? Então, como que você vai pegar uma educação que foi feita, baseada no desenvolvimento típico, e tentar colocar no desenvolvimento atípico? Não vai funcionar, né? Sabrina, e tudo isso que você está falando para o gestor público, no caso aquele... a gente pode resumir esse gestor público no político eleito, o cara, resumindo todo o teu conhecimento, o cara só enxerga o custo, né? Infelizmente, eu acho que... Ele enxerga o custo e acha que toda deficiência é física ou toda deficiência intelectual é Down. Eles resumem nisso, né? Sim. E assim fica complicado. Eu até ia chegar nessa parte do DAO, por exemplo, eu ia te perguntar sobre as APAES. Por exemplo, existe hoje, ou se você está organizando isso, como as APAES são escolas, né? Existe para o autista um espaço, ou eles colocam eles colocam tudo no mesmo setor, assim, todo setorizado? Como você brincou para eles, DAO é a mesma coisa que o autista, não tem diferença. Não existe ainda essa bagunça, se não para os profissionais, para o público em geral? Existe para todos. O que acontece? Por exemplo, nós temos...
Me permita só fazer um papel de quem não tem o conhecimento que você tem. Por que tu não coloca teu filho na PAI? Por que não sei o que dá PAI? É porque vai lá, manda ele para PAI. Tipo, eu sou pai, por que vai estudar junto com o meu filho no colégio municipal? Por que vai estudar junto na escola estadual? Nossa, eu pago caro a um colégio privado para o meu filho. Por que ele vai estudar junto com um autista ou com um Down? As pessoas acho que não têm essa consciência e acho que é mais fácil falar, vai lá, estuda na PAI, ou vai lá, põe teu filho num curso ou num colégio particular, que lá vai ter profissionais qualificados para educá-los. Ou pior, jogar essa responsabilidade toda pro pai e pra mãe e fala, você pariu então o Matheus, você que se vire, né? Que embale. Não tem esse ditado? Hoje acontece um pouco isso? Um pouco não, acontece muito. O que acontece é assim. O que acontece? Acontece tanto a vertente daqueles que negam a questão de segregar em escola especial mesmo, como também aqueles que falam, não, eles têm que estar na escola regular. E não serve para a pessoa aquilo, que é o caso do meu filho. Para socializar, essa é a desculpa. Isso. Então, essa é a desculpa. Vai ouvindo. Olha só, pensa comigo. Lembra que eu falei que nós estamos no modelo social da deficiência no Brasil? A ideologia, o pensamento. Então, o que é o modelo social? Direitos igualitários, certo? Então, todo mundo tem direito ao plano, o conteúdo regular, todo mundo tem direito a tudo que tem no sistema, só que eles não têm o quê? Como que vou adequar o sistema? O sistema, se está tudo assim, em linha reta, como que eu posso fazer com que essas pessoas sejam inseridas num sistema que não atende elas? Com a equidade. Para fazer equidade nisso, não tem como você não ver a pessoa individualmente. Começa por aí. Também não tem como de você e para entender todo o complexo das barreiras que enfrenta a pessoa com deficiência no sistema, precisa ver ela no seu biopsicossocial. E eu preciso ter estrutura de gestão para isso. Então, eu preciso de equipes multidisciplinares dentro da escola como facilitadores da inclusão, para ajudar esse professor a entender o porquê que aquela criança está tendo aquela reação, né? O porquê que a cadeira não é adequada para essa criança. Ela pode ter, por exemplo, até mesmo uma compressão de disco importante que pode parar no respirador. O porquê que essa criança não pode fazer educação física, dependendo da atividade que ele for colocar como adaptada, não pode ser, porque senão pode dar uma subluxação, uma parada cardíaca, dependendo da condição da criança. Não tem como. São N fatores que nós precisamos dessas equipes multidisciplinares como facilitadores da inclusão. E não só na educação, tá? Como um todo. Na LBI, no capítulo Reabilitação e Habilitação, ele tem um artigo que fala o seguinte, que qualquer ação da saúde seja necessária interferir em qualquer outro setor de direito, para garantir o direito constitucional, ele pode atuar. Então, o que significa isso? Um habilitador, então eu tenho um habilitador eu tenho a reabilitação, né? O reabilitador e o habilitador, certo? O habilitador é aquele que vai ajudar a inserção social daquela pessoa. Então, o que é um habilitador? Uma acompanhante terapêutica, uma equipe de trabalho apoiado, né? Na maioria das vezes são pessoas treinadas na área de saúde, para ter a visão complexa da coisa. E aí, quando essas pessoas não têm essa visão complexa, elas acabam defendendo uma coisa pela visão delas. E se perde o quê? A necessidade da pessoa com deficiência. Então, vamos lá. O que é ato discriminatório? Ato discriminatório é quando você usa o nome da deficiência da pessoa com deficiência, você bloqueia, nega, procrastina, ofende fisicamente, moralmente, emocionalmente a pessoa com deficiência em nome da deficiência dela, certo? Certo? E aí eu falo assim, mas então todo aluno tem que ir para a escola regular,
porque é direito dele, porque senão é ato discriminatório, beleza? Um discurso sobre a visão de uma pessoa que tem um Down, certo? E que tá um Down sem autismo, tá? Porque Down com autismo não pensa assim. E aí vai falar assim, ótimo, então vamos colocar na escola regular, ele vai bem e tal. Aí essa mãe de Down fala assim, você não pode colocar seu filho na escola especial, você está segregando seu filho para a mãe de autista. Entendeu? Vai ouvindo. Outra vivência, outra coisa. E ela fala assim, não, mas eu prefiro que meu filho, ele está passando mal, ele tem epilepsia dentro da escola. Os estímulos da escola estão muito grande para ele. Ele não aguenta ficar na escola, ele está tendo crise refratária. Aí ela fala assim, não, mas isso não é da escola, está ajudando ele. Olha só, uma visão impondo na visão da outra, certo? Aí eu te falo o seguinte, a partir do momento aí que eu derrubo qualquer argumento do STF contra a lei, contra o decreto 10.502. Só com isso eu já derrubo. A partir do momento, o que é a educação? O direito da educação não é a sociabilização, é aprendizado, acesso à educação, no sistema geral de educação, conforme a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência Internacional. Sistema Geral da Educação, guardem isso, Sistema Geral da Educação, não escola regular. Isso tem um motivo porque está escrito isso, tá? E o motivo é, a partir do momento que eu sou obrigada a colocar na escola regular, o meu filho, que não passa nem na porta de uma escola regular, de uma estrutura de uma escola regular, ele atravessa a rua, porque o estímulo é muito para ele, dentro da consideração sensorial dele, isso faz mal para ele, e eu tenho que colocar meu filho na escola, porque eu sou obrigada, ainda perseguida pelo Conselho Tutelar, colocar ele na escola regular, fazer ele sofrer, porque ele sofre dentro desse ambiente. Então ele sofre penúria, que é uma das liberdades fundamentais. Então eles estão ferindo a liberdade fundamental do meu filho, pessoa com deficiência, que não quer estar ali não atende a necessidade dele de acesso à educação, e eu sou obrigada a matricular ele no Estado, onde ele provavelmente não vai ficar ali, eu vou ficar metendo atestado, entendeu? Para eu não ser atuado, olha só o impacto. E aí eu vou recorrer para a justiça. Aí na justiça eu ganho esse direito, porque é direito do meu filho. Se não fosse direito, se fosse tão errado as escolas especiais, entendeu? E a gente não ganhava o direito no judicial. Começa por aí. O direito é o acesso à educação. Cada caso é um caso, certo? Então, a partir do momento que eu sou obrigada a colocar o meu filho em nome da deficiência para atender uma ideologia social de inclusão total, porque nem lei é, tá? Não está escrito em nenhum lugar isso, que é preferencialmente, não é obrigatoriamente, compulsoriamente, que o direito compulsório é o acesso à educação básica, né, dentro do sistema geral de educação. A partir do momento que eu judicializo, essa escola é paga pelo Estado, parte, ou pelo município, ou pelo Estado. Ele faz parte do sistema geral da educação. Começa por aí. Segunda coisa, a partir do momento que eu sou obrigada a ter que ir parar na justiça para conseguir um direito do meu filho, o direito não está sendo exercido. E ele está sendo bloqueado em nome da deficiência do meu filho, que tem que estar na escola regular para suprir a necessidade de uma ideologia, não na necessidade do meu filho. Isso é ato discriminatório também. E ainda Isso tem a questão do conselho tutelar, que você falou assim superficialmente, mas eu já fiquei imaginando aqui. Nossa. E vai pra cima das Não mães. é fácil, hein? Vai pra cima. O filho, o pai, ele tá querendo comer macarrão. Vai lá com o vovô, que ele te dá macarrão. Aí ele tá tomando banho, Rafael, espera um pouquinho. Então, assim, olha só, o que as pessoas têm que entender, pelo amor de Deus, o direito, ele precisa ser visto em relação à pessoa e não à sua vivência, à sua visão, à sua ideologia, à sua condição. Entendeu? Cada um precisa de uma adaptação para ter acesso aos direitos constitucionais. Vou dar outro exemplo. Você tem um bilhete único. Ok, eu tenho um bilhete único, mas seu filho não tem deficiência física. Seu filho é TEA. Ok, ele é TEA, mas ele entra num ônibus lotado? Aí, o autista aqui em São Paulo ganhou direito do táxi.
E aí fala, nossa, mas ele não tem deficiência física, então pra quê? Por quê? Porque não conhece o TEI. Meu Deus. Entendeu? Aí Quando eu não é tenho na uma pele, eu condição acho que rara. quando não é na pele, quando não é na pele da família, da pessoa, olha, não é fácil não. E é hein? por isso que eu defendo o decreto 10.502, porque esse decreto não foi feito pelo Bolsonaro. Eu participei da construção dele junto com outros pais de autistas, outras pessoas com deficiências, os cegos. Essa Os união cegos, é importante. gente, tem uma parte da população cega que ele prefere uma escola especializada porque otimiza ele para poder ser funcional na independência e autonomia, gente. Uma escola regular, ele só vai ficar no braille ali. Ele não vai dar a condição de treino para participação de jogos na escola, para a parte de TI, né, de computação. Eles não fazem isso. Então, tem muitos cegos que preferem escolas especializadas para cegos por causa da autonomia e independência social. E outra, quando você tem um sistema diverso, né? Você precisa de quê? Dos 3 níveis de suporte. Lembra que eu falei que o autista ele é classificado por níveis de suporte e não por graus, se é leve, moderado ou severo? Justamente porque ele pode ter um grau leve, precisando de nível 2 de suporte. Ele pode oscilar entre os suportes, dependendo da condição que ele passa, né? E os deficientes em geral, as pessoas com deficiência em geral, elas também são assim. Às vezes, elas precisam de uma escola especializada para iniciar um treino para poder passar para uma sala especial, progredir para uma sala especial, para depois chegar numa sala regular. Entende? Se a gente tem toda a estrutura, a gente consegue otimizar o sistema, minimizando os suportes, inclusive os pessoais, porque vai ter funcionalidade de sistema. Então, os estados vão diminuir essa demanda que fica judicializando para ter uma pessoa lá dentro, porque não confia na professora, porque não tem educação com a professora, porque não sabe que não vai dar conta de olhar o filho, num cuidado pessoal, quer dizer, bullying. Vai otimizar o sistema, certo? Né? Vai minimizar esses suportes pessoais, a necessidade de suportes pessoais, porque o sistema vai funcionar melhor. E vai também garantir a progressão da inclusão daquela pessoa. Você vai dar chance para que, por exemplo, o meu filho possa progredir um dia fazendo no tempo dele, nas condições que ele precisa, esse tempo de estar talvez entrando numa escola regular mais para frente. Certo. Entende? E Sabrina, uma pergunta que me veio à mente aqui. A gente está falando isso já de crianças e talvez até jovens e adultos. Aí me passou pela cabeça a seguinte pergunta. E para aquela mãe que é mãe recente e identificou agora que o filho tem algum tipo de deficiência, ou especificamente autismo, existem hoje, por exemplo, creches que têm essa estrutura? Você tem esse conhecimento de creches ou eles também tentam... Não. Porque deve ser A mais política delicado pública, ainda, né? Fecha a geladeira, Rafa, que você... Olha a bagunça que ele tá fazendo aqui. Então, creches não tem, tá? Não tem nem para os considerados normais, né? Quanto mais essa questão do atendimento a déficit precoce. de vagas. Sim. Agora imagina Eu defendo que o sistema seja otimizado com equipes multidisciplinares em creches. Porque você consegue fazer a sondagem, o rastreio de diagnósticos diversos, de deficiência, doenças raras com essas equipes, e ao mesmo tempo você consegue já otimizá-las com tratamento precoce, dentro da creche. Para que quando ela chega lá na educação básica, no ensino fundamental 1, lá na primeira série e tal, ela já chega com já chega com acomodação sensorial, já chega com um trabalho feito de TO, né? Um trabalho já com ganhos pela neuroplasticidade, que até 5 anos a neuroplasticidade ela é intensa. Você ganha muito, muito mesmo no tratamento dessas pessoas com equipe multidisciplinar.
E esses tratamentos já são constantes, que é melhor do que creche para você fazer tratamento numa pessoa com deficiência. E o tratamento, gente, ele é único, mas ele também pode ser em grupo. Então dá para você otimizar em tarefas, fazer muita coisa dentro da creche, para que essa criança, quando chega lá na escola regular, ela já tenha uma acomodação, já tenha trabalhado a paridade do autista, porque o autista tem déficit de déficit não, ele tem uma desconexão de neurônios espelhos, ele não aprende com a paridade, gente. Ele aprende com uma outra coisa, com uma percepção totalmente diferente daquilo que o mapa mental comum tem, né? E aí, já trabalhou isso no autista, já tem uma pessoa com paralisia cerebral que já está andando, porque otimizou ele com a terapia, então, ou já tem um controle de esfíncter, não vai precisar de fralda quando chegar na escola regular. Sabrina, eu conheci casos de gente que estava com paralisia, de não conseguir andar, e com a acupuntura começou a... Então, assim, pensando nas terapias integrativas, acupuntura, barras de axe, reiki, enfim, outros tipos, poderiam estar sendo usadas também para esses jovens, para essas crianças, né? Com algum tipo de deficiência. Eu sou acupunturista. Que bacana, tá? O que acontece? E sou fisioterapeuta. O que acontece? Esse tipo de terapia integrativa a gente já tem no SUS. A gente já tem posto. Mas essas pessoas com deficiência, elas precisam muito de terapia intensiva multidisciplinar. Terapia ocupacional, terapia de fisioterapia. Elas podem ser integradas com a medicina integrativa? Sim. Pode e deve. Meu filho fez. Fez acupuntura, fez tudo. E hoje ele é um severo, né? Ele é um autista severo, daqueles que não saía dentro do quarto. Ele é rueiro, gente. Ele adora sair uma rua. Ele não passa em porta de igreja, não passa... eu levei, quem entrar no meu Face particular, Sabrina Spinelli, vai ver o último vídeo que eu fiz dele num brinquedão de infláveis, que eu levei ele num dia vazio. E foi 1 hora para ele entrar no brinquedo. E mesmo assim entrou com o irmão à força. Até ele acostumar e ver o sensorial, pôr a mão. É uma luta. Quando ele foi, todo mundo bateu palma para ele. Porque virou uma torcida, né? Então, essas questões, elas podem ser muito bem trabalhadas dentro da educação. Teria que ter essa educação junto com a saúde, é imprescindível isso. Nos países que são referência em inclusão, eles trabalham com essa visão, eles não tiraram a escola especializada, nem mesmo Michigan, que chegou muito perto da inclusão total. Eles trabalham como clínica escola mesmo, faz tratamento na escola, atendimento. Aqui no Brasil é quase um pecado falar isso, mas o país que quase chegou na inclusão total, ele trabalha nesse sistema de clínica escola. Ele faz tratamento, ele faz plano individual do aluno, plano individual de tratamento, não separa assistência social, educação e saúde. E mesmo assim, tem escola especializada para os mais severos, como é o caso do meu filho, que não vai entrar, porque a estrutura, o pé direito alto para ele incomoda. Ele não vai entrar, ele vai atravessar a rua. O eco, ele ouve da esquina, o eco da escola. Então, ele não vai entrar, nem com fone de ouvido, tá, gente? Porque uma coisa é você ter audição, só que dentro da audição você tem a vibração dentro. Então, ele não aguenta a vibração dentro dele, dos sons, dependendo do som. Você imagina o sinal que toca para avisando de intervalo, de recreio, de cada aula. Eu acho que eu acho que também já está ultrapassado isso, né? Mas ainda existe. Ô, Sabrina, a gente já está com 1h05 já, a nossa conversa está muito boa. Eu gostaria até de que a gente continuasse depois, numa data que for possível para você, a gente continuar esse papo, porque eu acho que tem muita coisa para a gente tratar. Eu só queria voltar, você comentou sobre uma PL, né? Você até ajudou e tudo mais. Essa PL, esse projeto de lei,
ela foi para a Câmara, ela foi para o Senado, você falou que era de 2019. O que avançou nisso? Você pode ser pontual nesse assunto? Bom, E me chamou ela a ainda. atenção. Então, existe uma barreira muito grande com a questão da saúde dentro da educação, por vários motivos. Um deles é porque a saúde, em questão constitucional, ela é acima da educação. E muitos educadores, gestores, têm medo de perder a autonomia com a saúde dentro da escola. Bom, isso é uma inverdade, não conhece o modelo biopsicossocial e nem trabalho de equipe. Ele tem mais de 21 mil apoiadores, está no Senado com o Major Olímpio, que infelizmente faleceu, nós perdemos ele, uma perda muito grande para nós, e está na Câmara pelo Alexandre Frota. Ele pegou o mesmo PL e entrou na Câmara. Por quê? Porque está parado na mão do Paulo Rocha como relator, e está parado há mais de um ano. Qual o nome do relator? Paulo Rocha. Paulo Rocha. De que partido é Paulo Rocha? PT. PP. Aí Do entra Paulo aquelas Rocha questões. de São Paulo, não? Não, Paulo eu Rocha acho de que estado? Aí eu não me lembro de onde que ele é, Não, né? não tem Mas problema. tá parado no Paulo Rocha. Mas e enfim, aí o que PL está acontece? parado. Era isso que eu queria ter uma ideia. Essa PL está parada. Tá parada porque aí entra aquelas coisas de conflito partidárias, né? O PL é do Major Olímpio, e o relator é do PCL. PT, e aí eles ficam sentados em cima, né? E fica fazendo empurrando com a barriga. E nesse meio termo a gente participou com coisas também que relacionadas, que está no PL, dentro desse decreto 10.502, e saiu o decreto 10.502. E entrou toda essa política aí, eu acho péssimo. A inclusão não tem que ter partido, na verdade tem que ter sim, deve ser pluripartidária. E assim, ideologia, gente, se ideologia fosse boa, Amor e uma Cabana dava certo. Ideologia eu quero uma para viver. Né? Pois é. Sabrina, eu acho que a gente tem que dar continuidade nesse papo. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para você que eu preparei aqui e pelo horário já não deu tempo. Vamos marcar, vamos fazer de novo, vamos conversar. Eu queria deixar só um comentário aqui que eu achei muito bacana, que é da Josi Cris. Eu não sei se é Josi Cris ou se é Josi. Então é Josi e Cris. Então são duas pessoas. Ela comentou um pouquinho lá em cima e achava que você deveria ser candidata a deputada. Eu nem entrei nas questões políticas contigo. Eu acho que a gente pode falar disso em outra oportunidade, em outra live. Eu só queria encerrar esse nosso papo. Você teve uma experiência como vereadora, né? Como candidata a vereadora em São Paulo. Como é que foi a receptividade quando você defendia esse tema? E se, como falou a Josi aí e Cris, você não encararia, se tivesse um convite formal, levar essa bandeira para frente, tendo como apoio, e eu quero deixar aqui até o apoio da Associação Brasil Queremos para abraçar essa causa contigo e a gente encarar esse desafio e ter uma pessoa como você aí no governo do Estado, numa Assembleia Legislativa, eu acho importante. Então, eu tive a experiência para política, né? Me decepcionei com algumas coisas e assim, coisas tanto pela população quanto dentro da política sobre as questões partidárias. E assim, o que acontece? Hoje o brasileiro ele não tem acesso à informação real sobre as questões de políticas públicas, né? O que ele vê? Ele vê se o político abraçando o cachorrinho, ele vê a questão se ele vai criar um hospital de animais, né?
ou se não, se ele vai investir na praça pública dele, ou se vai fazer um campo de futebol na esquina dele. É isso que o eleitor faz, gente, infelizmente. Eles não veem currículo, eles não veem causas, né? As causas vêm, até vêm, mas assim, muito superficialmente, né? Então, Fica limitado. eu tive votos, até que eu fui bem votada para quem não fez campanha, não fiz campanha nenhuma, gente. O que eu consegui fazer campanha foi no final, faltando 15 dias no máximo, que eu consegui verba do partido para fazer alguma campanha. Estava no meio da pandemia, eu contratei uma empresa para fazer, mas não deu tempo para ter giro de informação, né? Eu tive 1.000 votos, se eu não me engano, e foi as mães do meu mutirão, gente, que votou em mim, que já me conhecia. E a gente precisa fazer um marketing muito pessoal, muito grande, e eu não tenho essa característica, né? Eu tenho dificuldade de fazer marketing pessoal. Eu gosto de enfrentar as questões na parte técnica, né? Então eu falo de direito administrativo, eu falo de coisas que a população geralmente não tem conhecimento. E isso é uma barreira na política, né? Isso é uma barreira para ser um representante da política, porque eu não falo a mesma língua. Mas, Sabrina, não seja política agora e responda a minha pergunta e a pergunta da Josi e Cris. Você aceitaria um convite formal e encararia, e aí eu estou te falando, eu coloco à disposição a Associação Brasil que Queremos para te ajudar nesse desafio? Eu acho que não é um desafio da Sabrina e por causa do Rafael, é um desafio de todas as mães. É um desafio do Estado, é desafio da cidade de São Paulo, é desafio do Brasil que nós queremos. Tem que ir unindo esse pessoal e tendo, por exemplo, eu vi gente aqui do Rio Grande do Sul. Tem que a pessoa lá do Rio Grande do Sul falar, quer saber, eu vou sair também. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho estrutura. Não adianta. Você fez 1.000, Olha, eu vou te falar uma coisa. São 1.000 teus, são 1.000 votos da causa. Ela vai crescendo. Se eu morasse em outro estado, talvez, né? Eu sou de São Paulo e, assim, embora seja muitos votos que a gente tem que ter, a gente só pode ter votos daqui de São Paulo. Se abrangesse votos de outros locais, talvez eu entraria. Mas só com essa... Gente, eu já aprontei muito nas audiências, gente. Eu não sou benquista na política porque eu denuncio eles, então é difícil. Eu consigo resolver esse problema seu de você ter voto no Brasil todo. Poder ter voto no Brasil todo. Sabe como? Entrando no federal, né? Não, saindo candidato a presidente. Ah, claro. Não, mas sabe o que acontece, Sabrina? Eu acho que aí é o grande problema nosso. Por que não a Sabrina? Por que sim para Dilma? Por que sim para o Bolsonaro? Por que não para o Beto? Por que não para a Sabrina? Porque a gente não é ladrão? Porque a gente não rouba? Sabe? Geralmente, olha, eu vou começar... falar a verdade para você. É mais ou menos isso. Aquela pessoa que tem boa vontade, ela não está a fim de enfrentar um sistema. É porque a gente não tem R$1 milhão para investir numa campanha? Não tem estômago. Né? Porque não tem estômago também para ver muitas coisas e ficar quieta, né, gente? Eu brinco que se eu entrasse na política, iam me pegar atropelada na esquina. Entendeu? Porque realmente eu faço fiscalização. Então, assim, é complicado, né? A gente sabe que o sistema não é legal. Eu nunca saí candidato a nada. Eu sempre participei de conselhos, né? Conselho da Juventude quando era jovem, agora já estou velho, careca, barba branca. Mas assim, desde quando eu fundei a associação em 2010, ou seja, já está fazendo 11 anos, falaram que eu ia sair candidato a tudo. E eu nunca saí candidato a nada. Porque eu montei uma ONG, porque eu montei uma associação.
as pessoas olham as pessoas que montam a associação, que tem um tema, ou que tem uma luta, já acha que é tudo promoção pessoal. E às vezes não, às vezes, como o teu caso, você vive isso. Então você quer o melhor vivo pro teu também filho. depois da eleição, viu, gente? Continuo fazendo as Pois coisas. Pois é, mas aí você falou, por exemplo, do Alexandre Frota, por exemplo, você citou ele. E, pô, legal a iniciativa dele. Mas, assim, não temos outros deputados preparados, talvez mais que o Frota. Veja bem, eu não conheço nem o Frota pessoalmente. Fiquei admirado de você falar que ele foi atrás do projeto. Bacana! Às vezes um cara como o Frota e um cara como o Tiririca, que talvez muitos que Faz estão mais nos do vendo que falam assim, aquele nossa, que tá ali, né? é isso. Às vezes o cara... Eu conheci o Tiririca pessoalmente. Eu conheci o Tiririca em Brasília. Fui acompanhando um vereador em Brasília, um deputado que eu representava, e conheci o Tiririca. É uma pessoa extraordinária. É uma pessoa que mandou para a cidade do interior do estado de São Paulo verba para se montar escola circense. E ninguém Ai, que sabe bonitinho. disso. Ninguém sabe, né? Entendeu? O pessoal pega e generaliza. Ah, vai ser um Tiririca da vida? Ah, vai ser um Alexandre Frota da vida? Não, eu acho assim, eu acho que o mais importante na política, O que gente, o Eduardo Bolsonaro fez para São Paulo até agora? O que o Flávio nem Bolsonaro fez para o Rio de Janeiro como senador? Porque a PL que você citou vai ser votada pelos senadores de todos os estados, pelos 81. A Câmara dos Deputados, mesmo São Paulo tendo apenas 70 deputados, apenas não, é a que mais tem, né? São 70 deputados federais por São Paulo, mas tem 513 deputados que estão sentados em cima dessa PL que você citou. A gente tem que ter uma pressão popular. Eu não vejo, por exemplo, agora vão se mobilizar no 7 de setembro, por causa do pró-Bolsonaro, e outros contra ele. Ninguém faz uma manifestação em prol os autistas. Eu acredito que os pais se reúnem e tudo, mas eu estou falando junto com uma associação, junto com uma ONG, ir lá para Brasília, saber quem são os deputados que apoiam a causa. Eu fui pelos raros para Brasília defender, coloquei um projeto de centro de referência para os raros também. Dei na mão eu que pedi para as mães que estavam conseguindo falar para montar um fórum permanente de raros para discussão. Ela deu uma comissão. Ninguém me dá um fórum permanente, porque fórum permanente tem valor em políticas públicas de ação direta popular. E aí ninguém quer me dar um fórum permanente. Eu vou em tudo quanto é lugar e peço um fórum permanente. Ninguém quer me dar. E aí eles dão uma comissão. Mas tudo bem, melhor que nada. Fizeram a comissão dos raros. E aí a gente começou a trabalhar os raros. Foi muito importante também. Então, assim, eu acho que mais do que a ignorância técnica, a parte leiga da pessoa ser e estar ali, não é esse o problema. O problema é você não buscar. Você já está ali. Você está ali para um propósito. Então, busque. E eu faço essa educação social também para gestores. Se quiser me chamar, pode me chamar. Que eu faço consultoria de gestão pública, faço a questão de políticas públicas de inclusão, oriento ONGs, oriento pais, mães, para quem quiser ouvir sobre inclusão e direito de inclusão, políticas públicas sobre inclusão, pode me chamar que eu vou. E eu vou com muito prazer, porque é minha paixão. Sabrina, eu vou te interromper só porque assim, nós estamos a 1h20, mas eu queria te dizer que assim, eu acho que não foi nem uma entrevista, assim, um bate-papo, eu acho que foi uma aula que você deu. Acho que, assim, para mim, pelo menos, eu tive esse sentimento de ser um estudante. Eu gosto de dizer que eu sou um eterno estudante. Eu estudo a Bíblia, sou cristão, também. Sou cristão e estudo a Bíblia. Agora estou estudando gestão pública e estou aprendendo. Não sou um político, estou aprendendo sobre gestão pública. E hoje eu aprendi muito contigo. Eu senti como estudante mesmo, você dando uma aula para gente. E vamos repetir essa live. Eu vou depois
Vamos. deixar pública essa live. Essa live está registrada e depois eu vou ver com calma os comentários, todos, né? Já quero agradecer pelo teu tempo, que eu sei que não foi fácil. A gente está aí há quase um mês já com a data do dia 31. E eu cheguei em cima da hora. Eu cheguei em cima da hora, gente, 15 minutos antes. Eu vou te dizer, porque como esse tema me interessa muito, eu estava até um pouco ansioso, assim, mas assim, já estamos com 1h20 e tem um monte de coisa que eu quero te perguntar. Eu não consegui, até peço desculpa para quem está acompanhando a gente até agora, não deu para ler todos os comentários. Tem muita gente bacana aí. Isso. Então, assim, nós vamos repetir essa live. Vamos fazer uma próxima live dentro aí do teu horário, do teu tempo. Mas pensa no que a Josi falou, de você, quem sabe, ser aí uma pré-candidata. O que eu puder te ajudar, você tem o meu voto. Eu te ajudo no que você precisar. Eu acho que a gente está carente de pessoas assim. A gente tem que se unir, dar as mãos um para o outro e falar... Olha, se eu não for, eu vou apoiar uma pessoa para ir, tá? Aí eu falo para vocês. Tá bom? Que eu conheço. Tá bom. Que também é pai de autista. Então, vamos divulgar essas pessoas. Vamos trazer essas pessoas aqui. Eu faço questão até de ir até aí em São Paulo e quero te conhecer pessoalmente, conhecer essas pessoas, esses pais. Vamos trabalhar em cima disso, que eu acho que vale a pena. Vamos sim. Eu tô super topo. Tá, joia? Sabrina? A gente vai se falando. Tá bom. Brigadão. De fato, foi uma aula mesmo. E vamos ver se a gente marca aí, então, para voltar a bater esse papo. Tá, vamos. Joia? E obrigado por todas aí que estão nos assistindo, a participação, o carinho, para vocês, E obrigado você, Beto, pela oportunidade. Que isso. Prazer foi meu. Obrigado pela aula. Obrigado. Tchau, tchau. Beijão no Rafael e no seu pai aí. Que deu para perceber que ele te ajuda muito. Ajuda. O Rafa tá em cima do móvel. Tá, joia. Macaquinho. Um beijo. Tchau. Tchau. Diz o ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é verdade? Mais uma vez, quebrando uma promessa feita a mim mesmo, de não falar de política por 4 anos. E o meu cronograma de trabalho, porque os políticos gostam de ficar em evidência e virar vitrine, né? Serem falados pela imprensa e pela sociedade em geral. Eles gostam de provocar situações para serem lembrados por nós. Dessa vez eu vim falar aqui no boletim de notícias sobre o governador paulista Tarcísio de Freitas, que fez das suas, mais uma vez, contra o público que eu faço parte, a pessoa com deficiência. Se não bastasse no começo do governo, na ideia original da configuração do seu governo, a intenção era extinguir a Secretaria de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vocês estão lembrados deste fato? Mas graças a Deus houve uma pressão do público ao qual eu faço parte, que houve a manutenção da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e indicação
do então presidente da OAB, Seção São Paulo, Marcos da Costa. No começo do governo, ele se envolveu numa polêmica com o apresentador Marcos Mion da Rede Globo, do Caldeirão, envolvendo as pessoas com deficiência, mais especificamente o espectro autista. Eu não sei se foi com um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Correa Júnior, do PSD de Santos, ou se foi um projeto de lei, uma portaria da própria Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que exigia a apresentação de laudo médico dizendo que o adolescente, a criança, o paciente teria autismo. O Mion se envolveu nessa discussão de forma direta, porque ele tem um filho com autismo, o Romeu, certo? Então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou atrás de novo, e essa exigência foi derrubada. São tantas polêmicas que eu confesso que posso estar errado na cronologia dos fatos. Então eu peço desculpas por isso. Agora a polêmica da vez se trata de um projeto de lei do deputado Rafael Silva, um deputado com deficiência visual, que dá conta da gratuidade das passagens de ônibus intermunicipais para as pessoas com deficiência. Só que esse projeto foi vetado na sua íntegra por uma justificativa que eu explico mais adiante. Justificativa que, a meu juízo, ela é vazia porque dá conta da preservação da saúde financeira da empresa do transporte metropolitano, EMTU. Você pode justificar de qualquer outra forma, menos a saúde financeira de uma empresa, partindo do princípio de que essa empresa é gerida pelo Estado, não é privada. Se eu não me engano, o veto integral a esse projeto da gratuidade das passagens de ônibus para as pessoas com deficiência no estado de São Paulo, o senhor governador deveria solicitar, já que tem a estrutura do estado na mão, solicitar uma pesquisa, uma análise para saber o nível de desenvolvimento econômico e social das pessoas com deficiência, porque até onde eu sei, a maioria de nós, pessoas com deficiência, são de baixa renda, ou seja, não tem acesso a aplicativos de mobilidade urbana, esses famosinhos da moda aí, que a gente conhece, tanto em São Paulo quanto no Brasil. Agora, tem um detalhe importante a ser dito, que é o seguinte: esse veto demonstra a falta de apreço do senhor governador
a nós pessoas com deficiência, porque esse veto é de autoria do deputado estadual Rafael Silva, uma pessoa com deficiência visual e um líder político do segmento da pessoa com deficiência. Se a maioria de nós, pessoas com deficiência, são de baixa renda, significa que a grande maioria vai usar o transporte público para acessar qualquer lugar que precise, inclusive, por exemplo, de saúde. Senhor governador, eu tenho umas perguntas a fazer ao senhor. Primeira, o senhor reduziu o ICMS na compra dos veículos por pessoas com deficiência, assim como eu. O senhor reduziu ou zerou o IPVA para a compra desses mesmos veículos. Ou então o senhor ajudou na subida do valor teto da compra dos veículos por parte de pessoas com deficiência? Eu sinceramente não tenho esse tipo de notícia. Vamos combinar que a gratuidade nas passagens de ônibus intermunicipais, se fosse autorizada, facilitaria o dia a dia da pessoa com deficiência, o direito de ir e vir, o direito ao lazer das pessoas de baixa renda. É um direito que é dado por Deus. Viver em sociedade não é um favor dado por autoridade nenhuma. Inclusive a sua é provisória. Ela é renovada após 4 anos, ou pode ser retirada. Inclusive a sua autoridade é dada por 3 milhões de pessoas, 3 milhões de paulistas, alguns com deficiência, como eu. Segundo o IBGE, nós, pessoas com deficiência no estado de São Paulo, somos 11 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, 2 milhões a menos daqueles que te elegeram governador de São Paulo. Tenha certeza que algumas dessas pessoas com deficiência votaram no senhor, inclusive eu, com a convicção de que o senhor era a melhor opção para o estado de São Paulo sair da mão da social-democracia brasileira, que ficou 24 anos no governo de São Paulo, só trocando de nomes. Não tinha evolução, não tinha desenvolvimento, não tinha oxigenação nas ideias. Só trocava os nomes. Por exemplo, o ex-governador Geraldo Alckmin, e que hoje é vice-presidente da República, de 2000 a 2014, ele foi eleito governador por 4 vezes.
só com um intervalo em 2006, quando foi candidato à presidência da República. Vocês estão lembrados? 11 milhões de pessoas é muita gente para você ficar de pirraça. Arrumando briga desnecessária, quando na verdade você daqui a 4 anos vai precisar da gente. Então não fica arrumando inimizade, tratando a gente como se fosse adversário, porque é a terceira polêmica em menos de um ano de governo que o senhor arruma com a pessoa com deficiência. E se você tem o interesse de ser candidato à presidência ou à reeleição no governo de São Paulo, é necessário que o senhor repense a sua postura. Porque nós somos, de qualquer forma, um grupo volumoso que pode eleger um governador se for unido. Eu estou dizendo se for unido. Eu espero, sinceramente, governador, que o seu veto a esse projeto da gratuidade às passagens de ônibus intermunicipais seja derrubado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Espero que eles façam a sua parte na derrubada do veto. Uma coisa ao senhor governador. Eu, por entender que o eleitor, como eu, tem o direito de enfiar o dedo na tua cara e dizer que o senhor está fazendo cagada. Eu não vou defender, eu vou ajudar a gritar. Eu acredito que essa cagada já esteja havendo gritaria contra o senhor. E se houver um movimento pedindo sua renúncia, um movimento tipo abaixo-assinado ou qualquer coisa do gênero, eu vou assinar. Porque se o senhor me trata como adversário, eu não tenho por que aplaudir aquilo que o senhor faz de bom. Você está me tratando como adversário político. Porque vetar uma proposta de um líder político como o deputado Rafael Silva, um líder político do segmento da pessoa com deficiência, é demonstrar que somos adversários políticos. E sendo assim, eu vou mudar de postura com relação ao senhor. Agora vamos lá, porque eu vou chamar atenção para a necessidade da gente, das pessoas com deficiência, se organizarem em um movimento político e social com o objetivo de criar um movimento político e social para ser um partido político. Mostrar que somos entes políticos de fato e disputar voto mesmo com os andantes, com as pessoas que andam. Porque eu tô cansado de receber tapa nas costas dizendo que vai fazer e não faz
nada pela gente. Eu não sei o que é pior, se é bater numa decisão errada da direita ou se é uma se é bater numa fala intencional do pessoal da esquerda. Governador, o senhor me parece um cara competente, mas muito preocupado com o desenvolvimento econômico e social do povo paulista, mas não olha para o ser humano. Deixe de ser técnico e passe a olhar para o ser humano, porque me parece a natureza do projeto querer igualar a pessoa com deficiência com os jovens 60 a mais, que não é nada mais justo do que igualar os dois públicos. Mas vamos lá, governador, se o Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, fosse um candidato de outro partido ou não apoiado pelo ex-governador João Dória, ele talvez seria governador de São Paulo, tirando o senhor da disputa do segundo turno com o hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governador João Dória foi o pior governador da história de São Paulo, na minha opinião. Governador da pandemia, do lockdown. Aliás, o lockdown mata, viu? Eu estou dizendo que a história poderia ser outra, não é verdade? Eu vou lançar um desafio para você, governador. Eu estou convidando o senhor, tanto o senhor quanto o secretário da pessoa com deficiência do estado de São Paulo, Marcos da Costa, a vir conversar comigo no podcast Consciência Inclusiva, um podcast que fala sobre a vida da pessoa com deficiência, num canal de YouTube, em qualquer dia e horário, no período da tarde ou da noite. Eu não costumo me arrepender do que faço, nem na minha vida pessoal, nem politicamente falando. E não será o senhor que me fará me arrepender do que eu fiz há 4 anos atrás. Eu converso com o senhor nas urnas daqui a 4 anos. Essa vai ser minha coluna de dezembro na revista Reação. Eu esperava falar de outra coisa, de uma coisa mais amena, mas os políticos gostam de provocar situações para que eles sejam citados por nós, pessoas da imprensa ou da sociedade em geral. Eu espero você no Consciência Inclusiva no YouTube ou aqui no Boletim de Notícias.